Alô, amigos. Começamos aqui outra edição do programa Gente que Fala, o podcast do Gente que Fala. E hoje eu tenho uma figura que vocês vão adorar. Ele é bastante conhecido no meio televisivo. É o Renato Lombardi, jornalista. Como vai, meu amigo Renato Lombardi? Poxa, Fausto, eu vou bem e vendo que você está bem, faz muito tempo que eu não via você, é uma felicidade muito grande, porque afinal de contas, eu comecei a lembrar o tempo que nós nos conhecemos e já faz algum tempo, né? Isso. E eu te agradeço muito pelo convite aqui no Gente que Fala, no podcast, que é muito, muito assistido, muito visto, muito ouvido, e eu fico feliz por isso. Muito obrigado pela presença, viu? A gente tem muita história, né? Que convivemos na mesma época e vamos falar muito sobre isso. O Renato Lombardi, ele é jornalista, comentarista e apresentador. Hoje ele faz aquele jornal Cidade Alerta na TV Record todas as tardes. Vocês podem vê-lo todas as tardes na TV Record. É um programa muito bom. O Gotino dirige muito bem, apresenta muito bem o programa, né, É isso, Renato? você é o âncora do programa. Ele é o âncora. E você faz um papel super interessante. Você troca ideias com ele no ar, é muito bom mesmo. E você tem muita vivência, principalmente na polícia, no setor policial, né? O setor policial, como dizia o Mário de Oliveira, não é? Um grande advogado, Mário de Oliveira, que era comentarista lá da Rádio E ele Bandeirantes, né. ele era do setor policial, né? E é verdade isso, Fausto, porque o objetivo da gente é explicar um pouco mais para as pessoas que estão em casa. É. Eu escrevi durante muitos anos e muitos anos, eu fui da mídia impressa durante muitos anos e já faz um tempo que eu estou me dedicando só à televisão. Então eu me coloco, às vezes, no ar, na posição de quem está em casa. A gente está em casa assistindo, e aí você vê o sujeito falando, e você quer que ele fale um pouco mais, porque a gente não tem esse poder, porque você está do outro lado. Sim, Então, eu me coloco nessa posição de tentando mostrar e explicar o que as pessoas em casa gostariam de falar. Eu, sim. pelo menos, procuro fazer isso, né. Renato, quando eu fui ver para preparar a sua entrevista aqui, eu não sabia que você nasceu em Nápoles. Eu nasci em Salerno, né, no estado Em de Nápoles, Salerno? sou napolitano. A minha esposa nasceu em Que Salerno. maravilha! Eu É? nasci numa cidadezinha pequenininha chamada Castel San Giorgio, que fica no pé da montanha. E é em Salerno, que chamava província de Salerno, É né. você ali, Tá, no isso aqui meio. ali quando a gente estava no navio, eu, minha Ah, já mãe, no no navio. navio ali, eu, Você minha veio mãe, com quantos anos? eu vim com 6 anos, 6 para 7 anos. A Lídia veio com 4 anos. Então, E de Salerno se também. eu não falar para as pessoas se eu não falo nunca falava, nem falo que eu sou italiano, as pessoas não acreditam, né, porque eu me alfabetizei aqui. Mas eu quando vim, né, essa foto aqui tem minha mãe e minha irmã, a minha mãe é da ponta, a minha irmã é a do laço na cabeça, eu e uma mãe e filhas que foram morar em Ribeirão Preto. Nós descemos no Porto de Santos, viemos para São Paulo, e essa foto grande é a foto do passaporte, na época, Sim, um passaporte para 3 pessoas. sim, sim. É Você se impressionante. naturalizou Para ser brasileiro? jornalista. Sim, Para eu poder ser jornalista, sim, precisei me naturalizar, e o que sim. aconteceu na época? Eu perdi, na época, a minha cidadania italiana. E tinha uma lei do Ah, Mussolini que todos os italianos que deixassem a Itália e que se naturalizassem nos outros países perdiam a cidadania italiana. Se passaram muitos anos, e tanto é que quando eu ia para a Itália sempre, eu ia com o passaporte brasileiro, estava lá Lombardi, o cara falava: "O que que você é? Tá aqui italiano?". "Ué, mas você não tem o passaporte italiano?". Aí eu tentava explicar. Depois o Senado italiano derrubou a lei, essa lei estúpida do Mussolini, e aí eu recuperei minha cidadania, peguei meu passaporte, afinal de contas eu sou brasileiro, não tenho dúvida nenhuma, naturalizado, vivido aqui, vivo aqui, criei raiz aqui forte, mas eu não dá para esquecer que eu nasci na Itália, né, Fausto, é, não tem como, né. italiano. E falo dialeto napolitano, né, que é o mais gostoso, que eu adoro o dialeto. É, Tem nada a ver com a língua é. italiana, né, Mas porque Nápoles é um lugar maravilhoso, é um né? São Paulo. É, O é. tempo que eu a primeira vez que eu fui para Itália, tinha um irmão do meu pai que era o único vivo,
Aí eu falei pra ele: "Olha, eu vou pra Nápoles, eu tô aqui, ia ficar uma semana lá". Toma cuidado, não sei o quê. Eu falei: "Eu moro em São Paulo". Quem É. mora em São Paulo anda em Vai para todo qualquer lugar, porque lugar. aquilo é uma bagunça igual São Paulo era. Exatamente, Mas é exatamente, muito legal e eu gosto exatamente. muito de ouvir o napolitano falando, o dialeto É, napolitano, que não tem nada a ver. Quando eu é, fui a primeira vez pra Itália, demorou, é, eu vim de lá para em 53 é, e voltei a primeira vez em 85. é. E eu achei que falava italiano. Aí eu quando fui comprar um sapato em Roma, o cara falou: "Ah, napolitano, não sei o quê". Eu falei: "Pô, mas eu não falo italiano". Quando eu voltei, demorei uns anos, aí fiz um curso de conversação no Círculo Italiano, Sim, só de conversação. A gramática italiana é tão difícil quanto a nossa, né. sim, E aí eu consegui falar, eu falo o italiano, mas eu não esqueço o napolitano. sim. Renato, quando eu olho para você na televisão, eu lembro sempre da Adélia, que foi uma jornalista com quem você, havia se casado, e a Adélia, quando chegava em algum lugar, ela alegrava o ambiente, ela era muito alegre, não é? Queria que você falasse um pouquinho da Olha, Adélia. a Adélia é uma história incrível, porque eu trabalhava no Globo e ela estudava na Casper Libero, ela foi trabalhar lá, que a mãe dela também ela trabalhava no Globo do Rio e a amiga do Roberto Marinho, e ela foi lá fazer estágio. E ela era uma menina tão doce que assim, e Era mesmo, sim. empolgada, né. É, E aí eu descia para o bar com os caras lá, não sei o quê, e ela pagava tudo. Um dia eu chamei ela: "Vem cá, você pode até pagar um dia ou 2, mas não entra na desses caras, porque esses caras eles bebem pra caramba e você vai". E a gente começou a ficar amigo, conversar. E em um ano, Fausto, a gente namorou e casou. Em um ano, em 1977, junho de 77. 77. E ela falava inglês, francês, falava espanhol, italiano e português. Era uma pessoa brilhante, inteligente, eu aprendi Era, muito com ela, muito, muito. era. Boas maneiras. Eu até brincava, ela falava: "Eu sou da Vila Maria". Vila Maria? E você é do paraíso. Ela nasceu no Rio, mas com 5 anos ela veio para São Paulo e foi cuidada pelas tias, 2 tias árabes, filhas de árabes, e frequentava o paulistano, é todo cheio de. Mas eu passei muita coisa para ela e eu aprendi muito com ela. E ela era brilhante, porque tudo que ela se propunha a fazer, ela fazia e fazia com É, capacidade. é. E a gente estava numa situação tão boa, numa vida boa, trabalhando muito, 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 até que um dia eu estava gravando um Roda Viva, o entrevistado era o Alexandre de Moraes, que era secretário de segurança de São Paulo. Isso. No meio de um break eu fui tirado falando: "Olha", a Adélia nessa época era assessora de comunicações da TV Cultura, "a Adélia está passando mal". Aí eu fui tirado no break, saí do programa e corri, quando eu corri ela estava na perto da presidência, dentro de um carro com um médico da cultura. E aí eu falei para ela: "Escuta, como é que você está?". Ela: "Tô passando mal, tô sentindo falta de ar", e foi levada para um hospital pan-americano, parece, pertinho da cultura. Bom, enfim, para resumir, dentro do hospital, horas depois ela teve um AVC hemorrágico, foi operada, perdeu perdeu a fala, perdeu grande parte da memória, perdeu a parte motora toda do lado esquerdo. E aí começamos uma batalha, porque, É, tinha eu sei, esperança. uma batalha de 12 anos, Eu né? tinha esperança que ela voltasse É, a claro, andar, voltasse claro. nada. E tinha dia que ela falava assim: "A gente é casado?". Aí eu pegava o álbum de casamento e mostrava. Sim. E as minhas tias? 2 tias criaram ela. E ela dava vida pelas 2 tias, porque a mãe morava no Rio, criando um outro irmão. "E as tias, estão vivas?". "Estão vivas". Uma morreu 7 meses depois que ela teve o AVC, e a outra ficou. E aí: "Você cuidou bem dela?". Aí eu falava: "Não, ela morreu". "Mas você cuidou bem". E ela todo dia repetia, todo dia repetia, porque ela perdeu a minha memória completa. Sim. Aí eu faço o quê? Eu falei: "Não, você é jornalista". "Sou jornalista?". "É, jornalista". E aí foi, a gente levou uma vida durante 12 anos. O que É um sofrimento, né, Renato? o triste disso, né, Fausto, é porque você vê uma pessoa, brilhante e que a memória
apaga, É. a memória apaga. Aí, Ela tinha que idade? quando ela teve o AVC, ela tinha 55, 53 para 55. Jovem, moça ainda, tinha incrível. E aí o que aconteceu? Muita gente falava assim, ó, e eu continuei trabalhando, estava trabalhando, e falavam assim, interna, interna. Era uma clínica para internar. Eu falava de jeito, eu não conseguiria, e É, não conseguia. é. Aí um dia o Gotino veio falar comigo, falou assim, ó, aí eu falei com a direção da Record, e tem uma clínica excelente, lá era R$ 30.000 por mês, coisa assim, a Record paga, até para você ter um pouquinho mais de liberdade para trabalhar, para viver. Aí não, e realmente eu não concordei, não concordaria nunca. Falei, não, de jeito nenhum, porque, Fausto, se fosse o oposto, ela teria feito a A mesma mesma coisa, coisa, com assim. certeza, com E certeza. aí eu toquei a vida. Toquei a vida, minha diversão, meu lazer era ir à farmácia e ao supermercado. Tanto é que tem um programa que fazia na Record, lá, o Balanço Geral, que tinha a Fabiola, que era minha amiga, e ela falava assim que eu era o rei do supermercado, porque onde você vai no sábado? Eu vou no supermercado. Tinha que fazer as coisas, né. Mas a vida eu acho que assim, você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que ir em frente, É, porque, quem cuida, só você sabe quem é que cuida, claro. porque ninguém cuida como você. É. Ninguém, nada, por mais que as pessoas, e olha que eu encarei durante anos, 12 anos, encarei, pelo menos passaram pela minha casa umas 50 pessoas, auxiliares de enfermagem, e cada um é um jeito, cada um tinha um problema. Muitas pessoas devem ter maltratado ela. Eu descobri um caso só que ela foi maltratada por uma vizinha que me falou, e era uma pessoa que eu tinha feito muita coisa pelo filho dela, que era especial. Olha que loucura isso. E quando eu faço as coisas, eu não faço pedindo nada em volta. Nada, eu faço o que eu quero. Sim, E eu fiz tudo isso, paguei, inclusive, eu tinha pago, vou contar isso agora porque já foi. Eu paguei as contas uma vez, ela estava com uma dívida, cortaram a luz da casa dessa auxiliar de enfermagem, fui lá, paguei, ela devia 3 meses, paguei os 3 meses pra ela. Ela falou: "Eu pago o senhor", eu falei: "Quando você puder", nunca me pagou. E aí quando aconteceu dela ela maltratava aquela a Adélia, a vizinha me falou: "Olha, seria melhor você vir uma hora que você não está trabalhando para você pegar, porque eu ouço grito, assim, assim", e foi o que aconteceu. E a mulher pedi para demitir, não pedi nem para demitir, não me quero. Falei: "Ó, eu sei que você é um filho especial, você não merece isso, mas eu não vou nem pedir. Vai lá que você vai continuar trabalhando". E aí essa pessoa, falaram para ela: "Pô, mas ele fez tanto". "Ah, fez porque quis". Olha, isso me disse uma outra pessoa sim, depois. sim, "Ah, sim, fez porque quis". Porque sim. pô, então, essa ingratidão acontece, mas jogando tudo isso, eu faria de novo, viu, Fausto? Você tocou numa palavra que é essencial na vida da gente, né, que é a gratidão. Porque durante toda a vida nossa, nós sempre eu sempre tive, você provavelmente também, algumas pessoas por quem você tem gratidão, Sim, sem não dúvida. é? Muito, É, muito. é, Muito, muito. é. No caso específico dela, realmente, de algumas pessoas que caminharam junto. Minha família caminhou junto, minha irmã, meu irmão, nós somos poucos, mas isso eu acho assim, quem tá nos vendo e nos ouvindo, você enfrenta um problema sério, encare o problema. É, Encare o problema, porque não adianta você passar, porque assim, é igual o cara que bebe para esquecer. Ele é, esquece hoje, é, amanhã os problemas voltam. é. Então eu encarei sempre, e Deus me deu realmente, força, porque se passaram alguns anos, a Adélia morreu e eu conheci uma outra pessoa, uma advogada, que é maravilhosa, e que me fortaleceu, que aceitou Sim, uma situação que. sim. E aí um dia eu passei por um exame, aí o médico falou para mim assim: "Você está com um problema no coração, você está com 2 mamárias e 2 safenas, são as veias estão entupidas". Eu falei: "Mas eu não bebo, não como gordura,
faço esporte, joguei futebol a Por vida que inteira. isso? Por que isso, né? Aí ele falou assim, durante uma entrevista, assim, ele falou, ó, conta um pouco da tua vida. Aí eu contei um pouco. Aí ele falou, é o estresse. Ah, E aí, o que que acontece? Eu fui fazer a cirurgia, 2 mamárias, 2 safenas, numa quarta-feira, no domingo já estava em casa. 15 dias, eu comecei a fazer um tratamento com um amigo meu, que é um fisioterapeuta maravilhoso, chamado Douglas Barros Cavalcante. Em 15 dias eu estava no trabalho, eu estava trabalhando em pé de novo no estúdio. O médico falou para mim, você um dia vai esquecer que operou do coração. Eu nem lembro isso. mais. É impressionante É, isso. é, Então a vida, ela te dá essas coisas, é, né? Eu acho assim, não se sacrifica, você se aplica de um é, lado e você ganha é. do outro. Porque as pessoas às vezes dizem, não consigo as coisas, eu sou um derrotado. Não, ninguém é derrotado. A É, gente não é derrotado. O é. importante é encarar. Nós, como você, a E- gente encara problemas e vai em frente. é, A gente vai esquecer? Não. não. A gente vai ultrapassar? Não. Mas a gente vai seguir em frente, porque é o que está na gente, né? E eu me lembro também, depois vamos mudar de assunto, mas quando eu perdi o meu filho, eu liguei para você e eu precisava liberar, ele tinha falecido num acidente de automóvel, né? E você me ajudou bastante. Mas eu queria dizer para você e para o espectador que está assistindo a gente, Renato, você é uma pessoa muito especial, pelo tratamento que você dispôs fazer para sua esposa, para a Adélia. Meus parabéns. Ah, obrigado, Você Fausto, imagina. cuidou dela durante 12 anos, não é? Todos nós, jornalistas, sabemos disso. Você é um cara muito bem quisto no meio jornalístico, né? Por tudo que você é. Então, eu quero registrar os meus cumprimentos a você, Imagina, tá bem? imagina. Obrigado. Quando você veio da Itália, você veio morar em que bairro em São Na Vila Paulo? Maria. Vila Maria. Vila Maria é um bairro da Zona Norte que... Era assim, o bairro do Jânio. Então, assim, eu morava numa cidade chamada Castel San Giorgio, tinha asfalto, na beira, na encosta da montanha, tinha 12 mil habitantes, hoje tem 14 mil. Eu, de vez em quando, entro no site para Sim. ver a cidade. E aí tinha, pelo menos, uma estrutura boa. A gente morava numa casa. A gente era pobre, mas meu pai tinha vindo para o Brasil para trabalhar aqui, estava aí minha mãe e minha irmã. Quando eu mudei para cá, Vila Maria não tinha água encanada, não tinha asfalto, não tinha saneamento básico. A luz, quando a gente voltou, não tinha, precisou uma semana para religar a energia elétrica. Não tinha nada, 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 nada. E aí eu demorei um pouco para arrumar um emprego. Quando eu arrumei um emprego, eu fui ser office boy contínuo do jornal Última Hora. Era um jornal que tinha no Engabaú. No Engabaú. Sim. Em Angabaú, isso mesmo. Embaixo do viaduto Santa Lembro Efigênia. muito do Gibaum. Então, Gilberto de Perro. É, Aí eu comecei a trabalhar como office boy. Quando eu entrei naquela redação, assim, que eu vi aquele agito, né, eu falava comigo assim, mas é isso aqui que eu quero isso. Tanto é que eu saí de lá com 18 para 19 anos como jornalista. E olha, e o jornalismo, você sabe melhor do que eu, é emocionante. é, Nós não temos rotina, é. cada dia é uma Não temos história. horário. Não tem É, nada, né? é, Não tem a história de falar, vou trabalhar. A primeira vez é. que eu fui trabalhar num plantão lá, o Alexandre Moreira Germano era um que me levou a repórter, me levou para a sucursal da Última Hora de Santo André, onde ele falou assim, vai ter que trabalhar. Mas eu falei, vai trabalhar sábado e domingo? Ele falou, você não quer trabalhar sábado e domingo? Eu falei, ele falou, vai trabalhar num banco, porque aqui vai trabalhar sábado, domingo, feriado, carnaval, dia santo, todo dia. É. Plantãozinho, né? Agora, o jornalismo está no nosso sangue, né, Fausto? A gente não Ah, consegue eu não teria desassociar. outra profissão. Eu também não. Eu não teria outra profissão. Agora, entre jornal, rádio e TV, nós vamos falar de tudo isso aqui. Mas você gosta mais de jornal? Olha, eu gostava muito mais do jornal. Do jornal? Adorava o jornal. Mas você está muito bem na televisão agora. Então, porque assim, o jornal, por que eu gostava mais do jornal? Hoje o jornal mudou muito, a mídia impressa mudou bastante.
Não tem mais. Você pega o jornal, ele diminuiu de tamanho, É. diminuiu de conteúdo. A mídia impressa. Porque era assim, eu me aplicava, e vamos dizer, eu pegava um assunto. Foram vários, eu cobri nesses anos todos os principais assuntos nessa minha área de segurança e justiça e outras áreas, inclusive. E aí, o que acontece? Eu me aplicava porque, Fausto, para o jornalista, a melhor coisa, a coisa mais gostosa do jornal no dia seguinte, é você dar um furo Sim. e todo mundo correr atrás. Eu É lembro verdade. eu lembro que todo mundo queria. A Polícia Federal toda atrás do Nicolau dos Santos Neto, que era o Lalau lá do Tribunal Regional do Sim, Trabalho, sim. que deu um desfoque de mais de Famoso. 300 milhões. É. E um dia eu cobri o caso. Um dia eu encontrei o Alberto Zacarias Toron, que é um advogado, e falei, Toron, que era advogado dele, falei, escuta, você não consegue fazer uma entrevista com o Lalau? Ele falou, entrevista não. E se eu mandar 30 perguntas? Aí ele, não, me dá as perguntas, eu entrego. As perguntas não vieram 30, vieram 27 respondidas. Inclusive com a rubrica do Nicolau. Cara, o jornal deu de manchete no dia seguinte, a polícia toda procura. Isso é estimulante. Então, isso que me estimulava muito no jornal. Claro. Ia cobrir um caso. Um outro caso que me chamou a atenção foi o massacre do Carandiru. Sexta-feira, eu fui na sexta-feira à noite lá, começou aquela agitação. Fui no sábado na entrevista do secretário da Segurança, que era o Pedro Franco de Campos. Eram 10 mortos, 20 mortos, 30 mortos, 40, 50, chegou a 111, não passava disso. Muita gente até hoje fala que o número foi muito maior. Mas o que me chamou a atenção, que eu nunca mais esqueci, foi na segunda-feira. O massacre aconteceu na sexta para o sábado. Na segunda-feira, eles liberaram o presídio por um determinado número de jornalistas. E disseram o seguinte, pode andar, no pavilhão 9. Vai para cima, vai caminho. E eu comecei a andar. Eu andava no pavilhão, junto com o fotógrafo, entrevistando os presos que estavam fechados nas celas. Mas por que eu estou falando isso? Que é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu fiquei 2 horas lá, entrevistando, gravando. Quando eu voltei para a redação, todo dia que você voltava para a redação, eu ia falar com o meu editor de cidades, que era o Francisco Ornelas, a gente conhece como Cico Sapo, Francisco Arocho Ornelas. Ele sentava aqui, todo dia eu ia discutir com ele, ele falava para mim, você ganha por linha, né? Era assim. Nesse dia, eu cheguei lá, e aí? Conta aí. Eu era o único que tinha entrado do Estadão lá. Aí comecei a falar que tinha. O Fausto, depois de uns 10 minutos, eu olhei, virei para trás, a redação inteira estava atrás, ouvindo o relato que eu estava fazendo. Isso é incrível, incrível isso. E aí depois você senta e começa a escrever. Eu escrevi 4 páginas de jornal. E era uma coisa que me dava exatamente prazer de você ir atrás. Quando eu ganhei o Prêmio ESSO, foi tão incrível essa história, porque assim, tem umas histórias assim, eu recebia muito, antigamente era por carta, hoje você recebe, vê no Instagram. Eu recebi uma carta assim, você está interessado em saber da história de alguém que era muito pobre e que está milionário hoje? Mas milionário por sacanagem? Aí tinha um endereço assim, não sei o que, Parada Inglesa na Zona Norte, escritório de contabilidade, e o nome. Aí às vezes eu pagava para ver, eu fui lá, porque eu fazia minhas pautas, eu falei, olha, eu vou lá. Cheguei lá, a casa estava fechada, no Sobradinho, aí bati na vizinha, escuta, o fulano não morava aqui? Ah, morava. E mora onde agora? Morando em Atibaia. Como? Compraram aras. Tem um aras. Cavalo árabe. Tem não sei o quê. Tem não sei o que lá. A vizinha começou a contar. Eu falei, mas por que está assim? Ela falou, nossa, porque eles eram tão pobres aqui. Viviam emprestando dinheiro. E pó de café, açúcar para a mãe do fulano. E agora eles viraram. Um dia eles chegaram aqui com um carrão de luxo aqui. Não deram nem a mínima importância. Diz que vão doar vão dar de graça essa casa. Aí eu comecei a investigar.
Comecei a investigar, descobri o ar, descobri a pessoa. E qual era o esquema? A gente fez com helicóptero, alugamos um helicóptero, fazia a parte aérea. A história era assim. Esse cara se juntou com um grupo de médicos. Um dos médicos tinha um nome, eu lembro agora, que chamava Camanho. Um corte, um simples corte num dedo, virava uma cirurgia. E na época era o INAMPS, pagava. Até que era o escândalo do INAMPS. Cara, eu montei uma matéria, demorei 15 dias para fazer essa reportagem. E aí o jornal deu uma sequência de matérias. Isso que me É, estimulava, é, que é super é. legal. As pessoas liam, né? Porque para você escrever 4 páginas, 5 páginas, o assunto tem que ser muito bom. Senão você abre, é o lead, sub-lead, como os jornalistas falam, 5 linhas, né? 5, 10 linhas. Se te interessar, você não joga no lixo todo o trabalho que você fez. E eu ganhei um prêmio ESSO com isso, que era o top do jornalismo, já não existe Lembro mais, né? disso, lembro disso. Então, são coisas assim muito legais. Só para contar mais uma historinha rápida, que quando você é o jornalista tem que ter a parte aguçada. Eu fui numa entrevista coletiva, tinha uma história que era a Serra Pelada, o Detran de São Paulo era conhecido como Serra Pelada, você sabe melhor do que eu. E um dos caras que era acusado de coordenar a caixinha do suborno era um investigador chamado Miguel da Silva Lima. Aí um dia eu tinha feito umas matérias, aí me ligaram e falaram, ó, vai ter uma entrevista coletiva do Miguel da Silva Lima hoje à tarde, uma sexta-feira. Aí eu fui na entrevista coletiva. Nas coletivas eu não gostava de participar de pergunta, porque assim, eu tinha tantas coisas para perguntar, e os caras ou perguntavam coisas fúteis, ou então todo mundo ia no que eu preparava. Então Sim, aí eu falei pro cara da sua assessor lá, falei, ó, depois que terminar, pode me dar 5 minutos. Aí, legal. Aí, 5 minutos, vou lá. Aí ele contou: "Eu não tenho nada, sou um ferrado, sou pobre, a única coisa que eu tenho aqui na minha casa", foi no salão de festas da casa dele, entrevista, "é uma secretária eletrônica que eu trouxe dos Estados Unidos, de Miami, que eu ganhei uma passagem para Miami. Eu vou te mostrar a secretária eletrônica". Ótimo. Subi no apartamento, ele falou: "Esse aqui é um apartamento que eu comprei para pagar em 30 anos, tá aqui a secretária eletrônica". Me mostrou, fizemos uma foto, fiz a matéria. No sábado de manhã, era plantão, cheguei lá 10 da manhã na redação, tocou o telefone, 10h30, o sujeito falando meio espanhol. "Acabei de ler essa matéria aqui", falando. "Mentiroso, não vou te falar nada", ele falou, "só vou 2 coisas, procura nos cartórios de São Carlos e Catanduva, coisas em nome desse senhor aí, Miguel da Silva Lima, mais nada", e pá, e bateu o telefone. Fiquei com aquela pulguinha, eu falei: "Caramba". Toda segunda-feira tinha uma reunião de pauta. foi uma ligação anônima aí? Foi a ligação anônima. Sim, Toda segunda-feira tinha uma reunião de pauta, aí eu falei pro meu chefe lá: "Ó, o negócio é o seguinte, eu recebi um telefonema assim, 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 pô, você podia gastar um dinheirinho aqui numa diária, a gente, pô, é Catanduva e vou de carro, né, e São Carlos, vamos arriscar, vamos saber, aí eu tô botando fé nessa história, para encurtar isso". Eu fui para Catanduva e fui para São Carlos, peguei o correspondente do Estadão, tinha correspondente de quase todas as cidades, peguei o correspondente para me apresentar um advogado para ir no cartório, porque se eu fosse no cartório eu não ia conseguir, o advogado consegue. Em Catanduva, em São Carlos, eu consegui 2 cópias de 2 escrituras e 2 fazendas. só isso. E eu publiquei a matéria É, com tudo. Aí você não tinha processo nem nada, o é, cara foi demitido, foi preso. Então, isso aqui é que te é, estimula, sabe. é, Tem umas é, coisas que te leva. Aí é. você fala assim: "Bom, mas por que isso?". Porque o jornalismo tem que fazer É o o quê? chamado sexto sentido, né? Você ia a fundo. E hoje os repórteres saem pautados, né? É um pouco diferente Então, de antigamente. quando eu É, quando eu fui trabalhar na televisão, é, eu na TV Record, não na Cultura. Na Cultura fazia comentário muito pouco lá. Mas quando eu fui na Record, eu fazia link nos viadutos. E eu via que o porque quando falava, eu só falava de polícia. Quando virava para mim, virava a câmera, eu ia fazer trânsito, então mostrava ali no viaduto Toia, mostrava 23 de maio. Quando eu ia fazer comentário, mudava para uma casa.
E eu percebia que o repórter chegava lá e reclamava: "Ah, eu não recebi o texto, não recebi nada". Aí eu falava: "Escuta, tudo mastigado assim, cara. No meu tempo lá, no jornal você que vai atrás, você que monta a É, pauta, você que liga para entrevistar. é, Ah, é tudo assim, aí é fácil. Agora então com a internet, com os meios de comunicação, fica nossa, é. o cara não pensa". Não. E muito texto vai pela inteligência artificial, né? Tem a história do hoje em dia que você manda: "Me faça um texto sobre isso". Vai É, acontecer isso, cara, exatamente. em 2 segundos tem o É, texto. é, É é. impressionante isso, Esse é o Fausto. lado ruim, né, Ah, então nem da o inteligência jornalista tem que artificial. pensar, É, o jornalista tem é, que ficar esperto. é. Até que quando eu comecei a fazer televisão, quem me chamou foi a Silvia Saad, e eu falei para a Silvia um dia: "Ó, Silvia, o negócio é o seguinte, eu prefiro o jornal". Ela falou: "Renato, traço na TV dá muito mais do que, leitor de jornal". É verdade. E é incrível isso, É, né. é verdade. Agora então muito mais Agora ainda. diziam que quando, chegou a televisão, a televisão ia acabar com o rádio. Não Não, aconteceu nada disso eu e ouço nem vai rádio, acontecer. eu não consigo deixar É, de ouvir o rádio. é, Onde eu estiver, no é, carro, eu estou em casa, às vezes eu é. ouço rádio. Eu sou viciado na Rádio Bandeirantes, sabe? Nós somos É. viciados, né, porque eu também, Você né. também? Eu também gosto É, muito da Rádio é, Bandeirantes, né. é, E porque a Rádio Bandeirantes, a gente viveu lá, eu comecei é. lá, né. Trabalhei 30 anos na Rádio Titulares da Bandeirantes. notícia. Nossa, nem fala. É, O Jornal de Amanhã, eu lembro como se fosse hoje. é. Eu casei no dia 11 de junho de 77. Era um sábado. E o Cisemar Silva, que era ele era o coordenador do Jornal de Amanhã, ele me ligou lá em casa, eu estava pronto para ir para a igreja, ele falou: "Pô, grava um boletim aqui, que na hora que você estiver casando eu vou soltar no". O cara tá casando hoje e, pô, foi maravilhoso isso. É pena que eu nem tenho, nem isso hoje é muito mais fácil, hoje você procura suas coisas na internet, você acha muito, né. Você na Bandeirantes ficou quanto tempo? 30 anos. 30 anos. Fausto, 30 anos. É bastante, hein? Eu sou longevo, né, porque É. eu fiquei 27 anos no Estadão, 30 na Rádio Bandeirantes e 12 na TV Bandeirantes, onde eu comecei a fazer televisão. Isso comprova que você é um ótimo profissional, porque quando não é, fica 1 ano, 2 anos e é demitido, não tá Você tem que certo? gostar também, É, né, tem que e eu gostar do gostava que muito, faz. gostava muito. Ó, o Faustão, Aqui, tem uma foto do Fausto Silva Faustão, aqui, essa foto do Fausto é quando ele começou a fazer televisão, era sim, no programa Goulart de Andrade. sim, horário de O andar. Goulart de Andrade, um dia, acertou lá na redação, falando o seguinte: "Ó, a gente podia fazer um negócio aqui, de vocês chamarem as matérias especiais do fim de semana, no domingo, na sexta-feira a gente vai lá e grava e bota no ar". E aí eles falam pro Fausto: "Pô, você podia fazer". E o Fausto, com essa irreverência toda dele, fazia isso. E então a gente explicava que nesse dia aqui, eu lembro que eu vi recentemente, o Gotino tinha botado no ar quando eu trabalhava eles descobriram no Balanço Geral, falando sobre a violência. Passaram-se 30 anos, é igualzinho hoje, É, não mudou nada, só é, mudaram só os bandidos só, é, a história é a é, mesma. é. E essa foto aqui também, eu não me vejo sem bigode, eu tenho Você cabelo sempre ainda, usou bigode, né? sempre. Eu Sempre uso usou bigode há uns bigode. 50 anos, Fausto. Então, 27 anos no Estadão e sempre cobrindo segurança e justiça, né? Sempre, sempre. Muita gente fala: "Mas por quê?" É, Porque assim, quando eu comecei como jornalista, eu queria fazer esporte amador. Eu trabalhava quando eu comecei na Última Hora, tinha um jornalista na Última Hora chamado Álvaro Paes Leme, que hoje tem o Alvinho, que sim, é pai do Alvinho hoje. E o Paes Leme que falou para mim assim, "Pô, você podia fazer esporte, não sei o quê", só que nunca aparecia uma vaga para eu fazer esporte, nunca aparecia nem futebol, nada. E o dia que apareceu uma vaga, foi para trabalhar na sucursal de Santo André como fazer polícia. E aí, o que que acontece para o bom jornalista? Com modéstia, falsa modéstia, eu me considero um bom jornalista. Você consegue fonte. Antigamente era a nossa caderneta, hoje é o nosso celular, né. A caderneta era tudo, e as fontes o quê? A fonte é que te dá a grande notícia, a boa notícia. claro. Então, a fonte é uma coisa assim. E aí Sem quando fonte você não vai a eu lugar comecei a nenhum. receber fonte. Quando eu É, ganhei fonte, pensaram: "Quer mudar de é, mudar de área?" Eu falei: "Não, não vou mudar de área". Só que tem uma coisa que eu fiz um trabalho, de não me embrutecer, é. porque eu não jamais eu não falo gíria, eu não sempre me policiei para isso, eu não sou policial, eu sou um jornalista, porque a partir do instante que você se embrutece,
acaba, né? Ah, mataram Claro. 10 lá, já foi, É, imagina. é, Não, 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 não. Mataram por quê? Em que é, condições mataram? é, Por quê? Você tem que questionar. é. A O gente que tem eles fizeram? essa, essa, essa maneira de questionar as coisas, né, Fausto? Renato, está aparecendo aí o nosso portal Orbis News. Só de artigos, viu? Ai, que É maravilha. Eu inédito. já vi você, É. eu entrei já. Se você É legal quiser isso. escrever artigos para. Você vai me prestigiar escrevendo artigos aí para o Orbis portal, News. viu? Ótimo, Fique, ótimo. fique inteiramente à vontade. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Você acha que o Balanço Geral foi o que mais popularizou você? Não, não, não. Não? O que me fez ser conhecido foi um programa lá na Bandeirantes chamado Dia a Dia, que era dirigido pela Márcia Saad. Vários passaram, apresentaram, vários apresentadores, até no final era o Tavinho Sesc que apresentava. O Dia a Dia era visto no Brasil inteiro. Eu não sei por que acabou lá, porque acho que foi uma briga do Johnny com a Márcia, que são dois irmãos que não se dão, Sim, sim. nunca se deram, sei lá o que É. aconteceu. E aí o cara acabaram com um programa que era onde eu andava no Brasil, eu era conhecido na época. Hoje eu ando no mundo. Eu sou visto no mundo hoje, impressionante. A Record vai para 150 países. Claro, claro. O Balanço Geral, não. Claro. Hoje me deu, em qualquer lugar que eu vou, eu estava um dia, fiz uma viagem não muito distante, estava em Malta. Aí um dia, aí eu tô andando lá, descia do navio, e aí a mulher fala assim, ai, Lombardi. Aí ela estava com o marido aqui. Aí e como vai, não sei o quê. Ela, eu vejo você aqui na Europa. Né? Aí eu falei, eu estava com a minha mulher, seu marido é. Aí fala, não, deixa, ele não está entendendo nada, depois eu vou explicar por quê para ele. E aí ela assiste a gente todos os dias lá, gosto muito, não sei o quê. O Balanço Geral realmente me deu uma amplitude grande. Até que em Portugal as pessoas na rua me chamam pelo nome na rua. Na Itália, eu estava em Amalfi, entrando em Amalfi, e havia uma blitz, pararam, estava com um amigo meu, minha mulher, meu amigo médico, João Guerra, a mulher dele, Clarissa, pararam a gente, dois carabineiros pararam. O que é? Fizeram anotação, estava na entrada de Amalfi. Amalfi é uma ilha, que você vai numa ilha na costeira amalfitana. Aí daqui um pouco ele vem, o cara lá, e vem com uma multa. Multa? Mas o que nós fizemos? Vocês ultrapassaram o número de carros para entrar na ilha. Falei, mas aonde que está isso aqui que eu não sei? Comecei a falar em dialeto napolitano com eles. Não sei o quê, não sou eu, é o meu síndico, jogou nas costas do síndico. Por que eu estou contando isso? Porque eles estavam dando entrevista para uma TV francesa. Aí quando eu vi aquilo lá, era uma produtora italiana com uma repórter e um câmera francês. Aí eu falei para a repórter, escuta, vem cá, para a produtora, eu quero dar uma entrevista aqui. E comecei a falar em italiano com ela, falando dessa... Pô, nós íamos almoçar lá, já falando, às vezes o cara ainda estão me dando uma multa, aplicaram uma multa de 60 euros. Bom, a entrevista, a gente não entrou na cidade, voltamos para uma outra cidade. No Instagram, eu recebi várias coisas. Como eu tenho 1.100.000 seguidores, Fausto, às vezes eu não tenho tempo, não tenho ninguém que cuida. Às vezes não tenho tempo de ler tudo. Mas eu estava lendo um dia, a mulher me falou, eu te vi aqui, moro em Nauchville, na Suíça, te vi na TV aqui. Pela Record, falou, não, você brigando com um guarda na Itália. Aí eu falei, você podia me mandar o site, né? Aí me mandou. Eu entrei, consegui entrar, me peguei, era exatamente a briga, falando, tem um jornalista brasileiro aqui que discutiu, até depois fiz um resumo, a gente botou no ar lá no Balanço Geral. Então a televisão te dá essas coisas, que é um negócio assim, maluco, né? Você tem mais de 1 milhão de seguidores, Tenho. então eu vou dar
É @oficial Lombardi. Isso, No @oficial Instagram, Lombardi no né? No Instagram. Instagram. Podem seguir. Eu não, tem duas coisas que eu não falo, né, no Instagram, nem de política, nem de religião. Sim. Eu de vez em quando faço falo algumas coisas a respeito do dia a dia, ou então gosto muito de colocar uns pensamentos para. Eu recebo muita gente que fala, olha, acabei de ler, me encaixei nos que você deu, e eu prefiro fazer exatamente isso, né? E o Cidade Alerta hoje? Então, eu mudei É bom o nosso internauta, espectador, saber. Você chega na televisão que horas? Então, antes eu chegava 8h30 da manhã, Sim, quando eu fazia o sim. Balanço Geral. Que era mais cedo. Que era mais cedo, me inteirava das pautas, É. e depois saía depois do programa às 4 horas. Aqui, ó, hoje, esse aqui é no As Cidade Alerta. brincadeiras aí. E hoje, eu chego na TV por volta de 1h30 no máximo, participo de uma reunião de pauta. Pauta. Porque o que acontece? São 2 tipos de pautas que tem lá, a pauta nacional e a pauta local. A pauta nacional são dois produtores que trazem notícias que vêm do Brasil Nacionais. inteiro. Do Brasil inteiro. Sim. Vai ter isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro. Sim. Aí vem a parte local. Tem na Zona Sul, na Zona Norte, tem isso. São sempre matérias dirigidas com matérias com conteúdo infelizmente... E aí nós vamos cobrir isso. Isso. E a gente vai explorar mais isso. Então, quando você vai para o ar, você já vai preparado para exatamente o que tem. E o programa, ele tem... no Cidade Alerta, né, que começa às 4h30, vai até 7:55, ele tem um outro tipo de público diferente do público do Balanço Geral. O público do Balanço Geral tem muita mulher, muita senhorinha que está em casa, e eu lembro que a gente, depois da pandemia, a gente perdeu muito, infelizmente muita gente morreu. Brumadinho, antes daquela tragédia. Sim. Porque eu tinha um quadro no Balanço Geral chamado Beijos do Lombi. E Lombi, quer dizer, uma coisa assim, a vida inteira foi constituído como Lombardi. Aí a Fabíola, que trabalhava comigo no Balanço Geral, começou a me chamar de Lombi, porque um dia eu entrei no supermercado, para variar, no supermercado, e de cara com 2 moças, elas, é o Lombi. Aí eu contei isso no ar, falei, eu entrei ontem no mercado, lá Aí o Lombi, ficou Lombi. E aí começou a me chamar de Lombi. Um dia eu encontrei um desembargador, Dr. Nelson Calandra. Aí ele Nosso falou, amigo nosso, já teve aqui. ele falou para mim assim, você mudou de nome? Eu falei, não. Ele falou, não, minha mulher estava me falando que você é o Lombi. Lombi. Aí caiu a ficha, não, mas é porque me chama assim, porque eu conheço você por Lombardi. Pessoal, então tinha os beijos do Lombi. Eu recebia pedido do Brasil inteiro e de fora do Brasil para mandar os beijinhos. No final do quadro da Horda Venenosa que tinha no Balanço Geral, era assim, agora os beijos do Lombi. Beijo para fulano, nossa, mas era uma... E eu lembro de Brumadinho, tem lugares que você não conhece e que você recebe. O Brumadinho, eu recebia muito de Brumadinho. E, infelizmente, depois da tragédia lá, acabou, né, com a cidade completamente, eu não recebi. Então, é um horário que tem muita gente de idade. Nesse horário aqui do Cidade Alerta, é diferente. Já é um outro tipo de público. Como é que você... O que você diria sobre o Gotino? Olha, o Gotino é uma pessoa, muita gente me pergunta, mas ele é assim, desse jeito que ele é fora do ar? Ele é assim, desse jeito que ele é parceiro. O jeitão dele. Ele é amigo. A gente chora junto. A gente fez 10 anos o Balanço Geral e a gente chorava junto, porque eu sou emotivo e ele também é emotivo. E a gente conta história, no Balanço Geral contava histórias e fazia reaproximação de alguém que não vê o filho durante 30 anos, que não via a mãe. Então, a gente chorava junto. E no Cidade Alerta é um pouco mais forte, mas a gente falou outro dia do Oscar Schmidt, nós 2 choramos juntos no ar. Então, não é porque eu sou jornalista que falo sobre violência que não tem esse lado de emotivos. Fausto, nós somos pessoas. Eu costumo falar para as pessoas, a gente de vez em quando encontra uma pessoa e fala assim, nossa, mas é você? É você? Eu falei, sou igual a você, eu só tenho a oportunidade e a felicidade, às vezes, de aparecer na televisão, mas eu sou igual a você. E ele é assim, ele é um irmão. O Gotino tem umas coisas assim, vou contar um detalhe que entre nós dois. Ele fez um aniversário uma vez, logo no começo do
que eu comecei a fazer o Cidade de Balanço Geral, ele fez um aniversário de surpresa para a mulher dele, para Simone. Filha de italianos, Simone Chimenti. E foi num buffet da Alameda Lorena. Aí eu levei a Adélia numa cadeira de roda. As mesas estavam todas em cima no mezanino. Aí o elevador do buffet estava quebrado. Então nós não tínhamos como ir. Sim. Aí a Simone chegou, né, fizeram aquela surpresa toda, Aí ele falou, não, vamos resolver isso. As mesas vieram todas para baixo. Olha Na parte só. onde estava. Então, isso é ele, É, entendeu? é. E ele é uma pessoa que nossa, quando aconteceu isso comigo, ele ficou do meu lado o tempo inteiro. A família dele, a gente conhece a mãe, a irmã, ele teve uma irmã que morreu de câncer, brilhante, um artista. O pai que morreu, ainda cheguei a conhecer o pai, que também, o pai era lá de Salerno. Também. Pai napolitano de Salerno, Vincenzo. Uhum. Conheceu o pai, conheceu a sogra. Não, olha, ele é um irmão, é um irmãozão. Eu sou eu tenho idade para ser pai dele, não tem dúvida nenhuma. Mas a gente é... Porque assim, Fausto, você sabe melhor, quando a gente trabalha com alguém que a gente se dá bem, sem falsidade. A gente percebe que ele tem muito respeito por você, Não né? tem falsidade, porque a gente você sabe muito bem, né? O É. cara olha para você do lado assim, o cara é falso, né? É. Ele te aceita porque mas nós não somos E assim. quantos nós conhecemos, né, pelo caminho? Nós não somos é? assim, não somos. É. A gente quem é autêntico vai ser autêntico. E uma coisa que eu sempre falo, a verdade ninguém derruba. Nunca. Por isso que eu sempre pautei pela verdade. Sempre. Se você vai dizer, você mentiu algum dia, pode ser até que eu tenha dito uma mentirinha para poder livrar uma situação. Sim. Mas a verdade eu não tenho. Eu vou até o final com a minha verdade, porque a minha verdade nem sempre é a tua. Mas a minha verdade se eu tiver certo, é a minha verdade. Você pode achar que não. E nós somos assim. Nós não temos isso lá. E a gente, é diferente um pouco o programa, A gente tinha umas brincadeiras gostosas, né? Eu lembro que a gente um dia, nós tivemos um acesso de riso no ar, ninguém conseguia parar de dar risada. O programa ao vivo estava dando risada, porque era uma coisa engraçada que tinha acontecido durante um break. E aí não conseguia. Sim. Mas foi tão descontraído que as pessoas em casa, elas se juntaram. Então, quando você trabalha com alguém em que você realmente se dá bem e gosta, não tem jeito, né, Fausto? Renato, o perfil de jornalista, você acha que mudou muito de uns anos para cá? Muito. Se você me desculpe falar, mas piorou. Piorou na sua base. Piorou na sua... na maneira de tratar as pessoas. Por que eu falo isso? Porque nós... você é antigo, não sei o quê. Não. Não vem com antiguidade. Nós tínhamos muito mais dificuldade para conseguir as coisas e conseguíamos. Hoje você tem muito mais facilidade para conseguir e não consegue. Isso mesmo. Tudo de mão beijada. E aí o que é? Ctrl-C, Ctrl-V antigamente era, né? Ctrl-C, Ctrl-V, copia tudo e vai. Não. Você tem que saber o seguinte, eu vou falar uma vez, eu vou contar uma história aqui, uma vez eu cheguei no Jornal Rápido, vai ter uma entrevista do Delfim, não tem ninguém, você pode ir. Eu falei assim, eu não entendo nada de economia. Aí, mas o assunto vai ser, a gente pergunta só sobre isso aqui. O que eu fiz? Fui no arquivo antes. Sim. Tem o tempo. Sim. Peguei todas as coisas. Para ficar informado. Que senão, hoje não, hoje você vê, o jeito vai. Se ele não tiver uma pergunta que ele não consegue. Não sabe fazer. Então, caiu muito, eu acho assim. Você acha que isso é culpa das faculdades? O que acontece? Não, olha, pode ser até a faculdade, viu, Fausto? Mas o interesse é fundamental. É o que eu costumo falar para... Olha, durante muitos anos eu falei ia dar aula para estudante de jornalismo de direito. Nem aula, era uma palestra. A aula eu nunca quis dar, porque para aula você tem que preparar a aula e tudo. Eu falei, não tenho tempo, nada. Ia falar para... E eu sempre perguntava. Lá 300, 400 caras, homens, mulheres, e perguntava assim, na época, quem lê um jornal por dia? Meia dúzia. Um jornal. E a gente lê 3, 4, 5. Quem lê um livro que não seja técnico,
a cada 2, 3 meses. Pouca gente. Vocês estão na escola errada, gente. É. Não se ilustravam, né? Exatamente isso. Aí eu É. explicava você, quanto mais você lê, você melhora o seu vocabulário. Claro, O teu texto vai melhorar, claro. você vai se instruir. É. E uma coisa que me chamou a atenção um dia, tem uma universidade aqui, no de Santana, eu esqueço nunca isso. Eu fui lá para falar sobre jornalismo, né? Eu falava sobre jornalismo, sobre as dificuldades do repórter, como é que era a interação. Aí uma menina levanta, devia ter umas 200 pessoas, uma menina levanta e fala assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Você podia falar um pouquinho a respeito da ditadura? Aí eu falei assim, bom, eu peguei o final da ditadura, né? Peguei, cobri o DOPS, cobri. Eu falei assim, bom, eu até vou falar, mas por que você está me perguntando isso? Porque nunca me perguntaram isso. Aí ela falou assim, porque eu falei com meu pai, e falei pro meu pai que você ia vir aqui hoje para falar sobre isso. E o meu pai, eu sempre falei com ele sobre esse problema, e ele me perguntou, fala para ele, o Lombardi, falar um pouco sobre a ditadura para vocês, para explicar como é que era, como é que eram, como é que eram tratados os jornalistas, como eram tratadas as pessoas, como é que as coisas aconteciam. Uma pessoa só. E isso, por que eu estou dizendo isso? Por falta de informação. É. Aí se você perguntasse para todo mundo, ninguém sabe. Aí, assim, você junta 300 mil pessoas num estádio aí de show da Lola, não sei das quantas, aí pegar quem é a música da Ludmilla, todo mundo sabe. É. E se você perguntar outras coisas, ninguém sabe. Isso que eu acho que falta É. no jovem hoje. É. No jovem, sei lá, já as pessoas de 35, 40 anos, até nem isso. As pessoas não se interessam em saber nada, nada, nada. E é pobre. O país cada vez fica mais culturalmente pobre. A gente hoje costuma ver erros crassos, né? Tanto na mídia impressa como na televisão e no rádio, né? Informações erradas, fake news. Ninguém se preocupa, né, Fausto? Não se preocupa. De apurar. É. É assim, e o texto, e no falar. Cara, me machuca quando eu leio alguma coisa assim, erro de concordância, erro de tempo verbal. Nossa, aí não é possível, com tudo que tem hoje. E as pessoas não dão a mínima. Hoje você pega isso aqui, o microfone, olha a responsabilidade. A gente tem faz programa ao vivo. Olha que responsabilidade que se tem um programa ao vivo de passar para as pessoas. Eu tô falando para as pessoas e orientando as pessoas. Eu não posso ser errado, eu não posso orientar de uma outra maneira. Eu tenho que esclarecer as pessoas. O jornalista esclarece. Opinião é opinião. Você pode até dar opinião, mas dependendo de como você vai dar a tua opinião e onde você vai dar a tua opinião. Você, como jornalista que cobriu sempre polícia e o judiciário também, o que você me diz sobre a maioridade penal? Então, essa é uma discussão super clássica, que eu acho assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele foi criado aqui, ele foi criado para ser aplicado na Holanda, na Suíça. Até poderia ser aplicado, para ser aplicado aqui, mas com meios. Nós não temos meios, nós não temos nada. Aí você pode dizer assim, mas hoje o jovem de 16 anos, ele vota. Mas não pode ser punido. Ele mata, mas não pode ser punido. Ele estupra, mas não pode ser punido. Mata por um celular, fica 6 meses ou muito numa unidade para menores infratores e vai embora. Eu acho que o estatuto ele deveria ter cláusulas para determinados crimes. Por que eu digo isso? Porque a única maneira de você pressionar alguém para pensar 10 vezes antes de praticar um crime é mostrar para ele que a punição é severa, que a punição é firme. Você fica, então, com 16 Eu anos? fico com 16 anos, porque assim, se eu souber que eu com 16 anos vou pegar 30 anos de cadeia,
eu vou pensar 10 vezes antes de fazer uma bobagem do que eles fazem hoje. Você não pode esboçar um gesto que ele dá um tiro, e dá um tiro na tua cabeça. Renato, tem um assunto aqui interessante. O documentário sobre a Susana von Richthofen. Ela recebeu, vai receber, não sei, R$ 500 mil pela participação. Qual é o seu ponto de vista Então, sobre isso? eu acho, para mim, a Suzana Richthofen, para mim, deveria pegar a prisão perpétua, se tivesse prisão perpétua. Eu, inclusive, gravei um podcast recentemente na Record, falando sobre ela. Ela planejou a morte do pai e da mãe. Foi ela. Os outros dois participaram. Um por ganância, que é o irmão do Daniel, que é o Christian, por ganância, porque queria comprar uma moto. E ela ofereceu $5 mil para ele, que o pai tinha em casa. E o outro, porque se apaixonou por ela perdidamente e achou que ia usufruir. Porque... Dos bens dela, né? Então, para mim, ela... E às vezes, por isso que quando eu falo que a nossa lei aqui, ela é branda, porque assim, a pessoa mata com 18, 19 anos, pega 15 anos de cadeia, quando ela tem 30 e poucos anos, ela está em liberdade. Igual os Nardoni que mataram a menina Isabela. Tá lá. A Isabela morreu e os dois estão aí em liberdade. Vão para o supermercado, vão para o shopping, tá lá, estão criando os filhos que têm. Então, no caso dela aqui, eu acho um absurdo. Ela casou de novo, tem um filho, casou com o médico largou da mulher com 3 filhos para ficar com ela. Porque ela realmente, Fausto, eu acompanhei a vida, o caso todinho, desde o assassinato até o julgamento. Ela é uma dissimulada, eu falo isso por acompanhar. Ela é uma dissimulada, ela é calculista, ela é fria. Ela estava no primeiro ano de direito quando planejou a morte do pai e da mãe. A mãe é uma médica psiquiatra, o pai um engenheiro que era da Dersa. Eles eram firmes no tratamento dos filhos, sim, para que os filhos realmente... Ela estudava num colégio alemão aqui, que era um colégio super rigoroso. Ela não queria nada. E aí, quando ela conheceu o Daniel, o que acontece? O Daniel tinha uma cabeça boa, porque o pai do Daniel trabalhava no fórum. E eu conversei com o pai do Daniel no começo, ele falava, se você conhecesse meu filho antes de conhecer a Suzane, ele era um menino maravilhoso. Aí você fala assim, bom, se ele era maravilhoso, por que ele foi lá? Porque chegou no momento de que ele realmente, a cabeça dele super fraca. Eu acho que ela não deve, ela vai receber um dinheiro desse documentário, mas ela para mim deveria estar presa até hoje. Para mim essa mulher ela não deveria estar em liberdade. Mas cumpriu a pena. Não cumpriu a pena na sua totalidade. Ela foi condenada a quase 39 anos e pouco de cadeia. Não ficou 15, 16 anos. E só não saiu antes por problemas que ela teve na prisão. Porque ela não passava nos exames feitos por psiquiatras, por psicólogos e por assistentes sociais. E ela, inclusive, uma vez fez quase a cabeça de um promotor, que o promotor se apaixonou por ela. Olha que loucura. Que mulher é essa? É um negócio sério. E você tem uma série de criminosos aqui, como tem aquela que também está em liberdade, chamada Elisa Matsunaga, que esquartejou o marido. Ele está em liberdade. Aí. Renato, ficaram 3 páginas aqui com assuntos que eu queria falar com você, mas não deu tempo. Infelizmente estamos no final do programa. Olha, Fausto, eu falei muito aqui, né? Então, mas é isso que eu queria. Falei bastante aqui. O programa se chama Gente que Fala. Então, por isso que eu ia falar isso. Gente que fala, realmente eu falo bastante, né? E aí, eu fico muito feliz, vou repetir aqui. Primeiro, fico feliz por te rever, que faz tempo que a gente se pessoalmente, né? Porque a gente sempre se fala, ou por WhatsApp. Por mensagem. Exatamente isso. Segundo, por você ter lembrado de mim para eu participar aqui do seu podcast, Gente que Fala, que é muito legal. Rever as pessoas que a gente gosta. Porque assim, na nossa vida, quantas pessoas já não passaram no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que foram e a gente não lembra. E você é uma das pessoas que eu sempre lembro, entendeu? Então, eu fico feliz, fico contente por esse convite
E a gente volta aqui um dia para contar mais coisas aqui, para dar uma continuidade nisso tudo. Tá bem. Obrigado, Fiquei muito Fausto. feliz com a sua Obrigado. presença aqui. Muito obrigado. Eu sei que você tem pouco tempo, que continua trabalhando. Aliás, a gente vai continuar trabalhando ainda por um bom tempo. Não Né? tem Se Deus quiser. enquanto a gente tiver saúde, a gente vai embora. O Exatamente importante é a isso. saúde acima de tudo. Exatamente. Muito obrigado mais Obrigado a uma você. vez. Obrigado a você. Ao amigo espectador, eu fico aqui com o meu muito obrigado. Até a próxima e fiquem com Deus.